Vamos dar início ao nosso sexto módulo do estudo bíblico com revelação. E agora nós estamos fazendo uma introdução. Eu quero fazer um resumo do Evangelho segundo João. Esse resumo é importante para que você tenha uma noção orgânica de todo o Evangelho segundo João, quais são as suas palavras-chave, qual é o objetivo do Evangelho, e ter essa visão orgânica. Desta forma, quando nós estudarmos as suas partes, a gente não perca a visão orgânica, para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não perca o trilho, tá ok? Então, pegue sua Bíblia e nós vamos revelar para vocês, mostrar para vocês, explicar para vocês um resumo do Evangelho segundo João. O próprio discípulo amado, João, registra qual é o objetivo do Evangelho no capítulo 20, versículos 30 e 31. Pegue sua Bíblia para que você possa estar conferindo, inclusive destacando esses versículos. Lembrando que aqui abaixo você já pode baixar o PDF do nosso módulo, do Evangelho segundo João. E também você pode baixar o cronograma do nosso curso, das nossas aulas, porque tem pessoas que gostam de marcar as aulas já assistidas. Aqui do lado tem um espaço específico para você fazer essas anotações. Embora a plataforma tenha um recurso de, quando você concluir uma aula, colocar lá aula concluída, para que da próxima vez que você conectar-se à plataforma, ele já te leve à próxima aula. Então, João, capítulo 20, pegue sua Bíblia, vamos lá? Versículos 30 e 31, o objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, João utiliza um vocábulo, um termo, uma parábola muito específica e peculiar do evangelho. Jesus operou sinais. Sublinhe, destaque essa palavra. Para João, sinais é sinônimo dos milagres, da manifestação da glória do Senhor. O primeiro sinal realizado por Jesus está no capítulo 2, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galiléia. E o próprio João registra, no final do relato, do milagre da transformação da água em vinho, com este começou Jesus a operar os seus sinais e manifestar a sua glória. Então, os sinais, os milagres, as operações extraordinárias, maravilhosas, são uma manifestação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. João registra 7 sinais. O primeiro em Caná, aquele milagre da transformação da água no vinho, no momento de casamento, isso tem um significado extraordinário e fundamental, e o último foi a ressurreição de Lázaro. Logo em seguida veio a sua última Páscoa, ok? E ele continua aqui. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, né, profetizado no Antigo Testamento, e ele é o Filho de Deus. João não emprega a palavra fé, ele emprega a palavra crença, para que creais. Crer, para João, é ter uma revelação, é ter uma experiência, é experienciar Jesus, a água, o pão, ok? E ele conclui, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome, vida plena, vida em abundância. Então, sinais para que a gente creia, para que a gente aproprie, vivencie, traga para a nossa vida a realidade de quem Jesus Cristo é. Então, João registra 7 sinais. Podemos dizer que o Evangelho de João é o Evangelho dos sinais.
Próximo texto importantíssimo, João capítulo 5, versículo 39. Fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, apontam para mim, revelam eu, Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que ele era a realidade das sombras registradas no Antigo Testamento, seja em Moisés, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, como nos Salmos, como nos profetas. Então, Cristo é a realidade, é a encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. E o Verbo tabernaculou. Essa palavra em João 1,14 significa habitar. Se fez carne e habitou entre nós, pleno, repleto de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus Cristo veio trazer a realidade daquilo que era uma sombra no Antigo Testamento. E, por causa disso, o Evangelho segundo João registra 7 festas segundo João. Ele utiliza uma terminologia. Havia uma festa dos judeus. São 6 festas dos judeus, concentrando-se em 3 Páscoas, uma outra festa dos judeus, que ele não diz o nome. Se você vai lá, já no meio do Evangelho, ele participa da festa dos tabernáculos. Ele participa da festa dos tabernáculos. E Jesus celebra uma festa antes da festa da Páscoa dos judeus, a sua última Páscoa. Só que ele faz uma Páscoa particular, a festa de Jesus com os seus discípulos antes da festa da Páscoa judia. Então, se você levar em consideração que esta festa, que essa celebração de Jesus com os seus discípulos, que está aqui em João, capítulo 12, João, capítulo 12, fala assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus é ungido por Maria em Betânia. No capítulo 13, ele fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, etc, etc, etc. Então, antes da festa da Páscoa dos judeus, Jesus teve uma nova Páscoa com um novo significado, aonde ele revela que ele é o Cordeiro de Deus e veio revelar o seu sangue e o seu corpo, estabelecendo ali a nova aliança pelo seu sangue e pelo seu corpo. Então, se levarmos em consideração que essa Páscoa particular é uma outra Páscoa registrada em João, nós teremos 7 Páscoas. A última Páscoa é quando Jesus Cristo foi crucificado. Então, Jesus revela, João revela no seu evangelho, Jesus celebrando 7 festas judaicas, dando cumprimento do que essas festas significam na sua pessoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus é o cumprimento da Páscoa. Ele é o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o pão. Vossos pais comeram o pão e morreram, mas ele é agora o pão que desceu do céu, que nos dá vida, vida em abundância. Então, em João, há 3 Páscoas que Jesus celebra, levando em consideração essa Páscoa particular, uma 4ª Páscoa, ok? A gente vai entender isso. Também os autores, os teólogos, os estudiosos, têm isto como base para mostrar que o ministério de Jesus durou pelo menos 3 anos, ok?
Jesus celebrou também a festa dos tabernáculos. Agora, abra sua Bíblia no capítulo 1 de João. Você tem que olhar na sua Bíblia, porque eu vou falar algumas coisas aqui que você precisa ser um bom bereano e registrar aqui na sua Bíblia. O capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho segundo João, até o versículo 12, quando Jesus realiza seu primeiro sinal, manifesta a sua glória na transformação da água no vinho, na bodas de Caná. Então, até 2:12, nós temos o prólogo, a introdução do Evangelho. É muito importante que a gente se detenha bastante tempo nessa introdução, porque aqui está a grande revelação, aqui está os segredos que vão ser desenvolvidos em todo o Evangelho. João capítulo 1, versículo 1 fala assim: no princípio. Ao utilizar essa palavra no princípio, era o verbo estava com Deus, quer dizer, Cristo, o verbo, o Filho de Deus, era um ser distinto do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele também era Deus. Ele era distinto, quer dizer, tem a sua personalidade, tem o seu ministério, a sua função é uma outra pessoa da Trindade, mas ele é a Trindade. Eu e o Pai somos um, ok? Mas quando João abre o prólogo do seu evangelho com a palavra no princípio, ele remete a Gênesis capítulo 1. No princípio, Bereshit, a primeira palavra do Antigo Testamento, Bereshit, a origem, Gênesis. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então, João, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 12, no final do relato do primeiro sinal nas bodas de Caná, Jesus faz um paralelo entre Gênesis e agora um novo princípio. Eu vou provar para vocês que o milagre das bodas de Caná da Galileia está relacionado com a criação da espécie humana, macho e fêmea, o primeiro casal, Adão e Eva. E as bodas de Caná foram realizados na primeira semana, no 6º dia do ministério público de Jesus Cristo. Já a gente entra nisso. As bodas de Caná está muito relacionado ao número 6. O número 6, porque tinha 6 talhas de pedra que continha água, e essas águas foram transformadas em vinho. Vamos ver e provar para vocês, e mostrar para vocês, que aqui sim está relacionado com o número 6. No 6º dia, em Gênesis, foi criado o primeiro casal. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou, pois, o Senhor Deus ao homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Então, o pecado entrou através de um casal. E agora, no novo princípio, o verbo se faz carne para restaurar essa criação que foi contaminada, que foi perdida. Ele veio salvar aquilo que havia sido perdido, foi perdida por causa do pecado. Então, o pecado entrou por um casal, e agora Cristo, no meio de um casamento, ele propõe transformar este relacionamento, um novo casamento, um novo pacto, a restauração da humanidade, representada nesse casal das bodas, que a Bíblia não diz o nome, de quem era o noivo e de quem era a noiva. Apenas uma boda, porque a grande ênfase não é o casal, a grande ênfase é o cordeiro que veio transformar água em vinho. Vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria.
e é símbolo do Espírito Santo. A alegria que Adão e Eva perderam por causa do pecado no Éden, agora é restaurada com um novo vinho, uma nova alegria. E vinho também significa o Espírito Santo. Daí você vai entender o diálogo de Jesus Cristo na primeira Páscoa com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do vinho, um novo nascimento. Então, as bodas de Caná é uma realização da glória de Jesus Cristo, mostrando que ele veio restaurar aquilo que havia sido perdido com o primeiro casal. Ele veio trazer a salvação, a alegria, o Espírito, a vida e vida em abundante. Então, do capítulo 1 a 2:12, João faz um paralelo com os 6 dias da criação de Gênesis. Vamos lá? Pegue aí, capítulo 1, versículo 29. Anota aí, sublinha ali. No dia seguinte, versículo 35 do capítulo 1. No dia seguinte, versículo 43, no dia imediato, e capítulo 2, versículo 1, fala assim, 3 dias depois. 3 dias depois. Vamos fazer o cálculo dos 6 dias da primeira semana que João registra da vida pública, do ministério público de Jesus Cristo. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, então se há o dia seguinte, é o primeiro que não é destacado. É a pregação de João Batista. O testemunho de João Batista foi o primeiro dia. No dia seguinte, versículo 29, segundo dia. João 1, 35. No dia seguinte, terceiro dia. João 1, 43, Filipe e Natanael. No dia imediato, quarto dia. 3 dias depois. Então, essa expressão no terceiro dia inclui o quarto dia. O primeiro dia, hoje, o dia 4. Amanhã, dia 5. E o terceiro dia, sexto dia. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. No sexto dia, criou o homem e a mulher para administrar todas as coisas. Em 6 dias, o Pai fez a obra dele. Mas a obra dele foi corrompida por causa do pecado e do homem que foi criado, a espécie humana, homem com letra maiúscula, macho e fêmea, foi criado no sexto dia. E agora, Cristo chega, o verbo que era Deus, que criou todas as coisas, tudo foi feito por ele, por meio dele, e tudo nele subexiste. O verbo se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e em 6 dias ele continua trabalhando. A gente vai ver essa expressão. O meu pai trabalha até hoje e eu continuo trabalhando. Ele veio em 6 dias, em 6 momentos, reconstruir aquilo que o primeiro casal havia perdido. Então, as bodas de Caná da Galileia foi o primeiro sinal. Vamos ler esse versículo? Versículo 11 do capítulo 2. Com este milagre da transformação da água no vinho, deu Jesus princípio e início aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sinais, glória para crer e para ter vida eterna. João capítulo 20, versículos 30 e 31, que a gente viu no início. Está vendo a coerência, a harmonia, o resumo do Evangelho? Ok? Agora, o Evangelho segundo João, no Evangelho segundo João, Jesus revela quem ele é e grandes verdades em 7 festas bíblicas. Por que ele faz isso? Nós já vimos.
para que a gente entenda que as Escrituras têm vida eterna. E a vida eterna é Ele. Ele é o cumprimento. É o verbo que tabernaculou. A ênfase de João está na festa da Páscoa e na festa dos tabernáculos. A gente vai ver isso, embora haja duas outras festas. Tá ok? Agora, durante as festas e durante todo o Evangelho, Jesus vem manifestar quem ele era. João registra, eu vou projetar para vocês aqui, 7 identidades de Jesus como sendo o eu sou. Os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João são 7 grandes autodesignações que revelam a verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus. Por 7 vezes, Jesus afirma, eu sou. E em cada uma delas, sua divindade é colocada em evidência. Jesus falou, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Foi o que ele falou para Marta e Maria, quando da ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Deus se revelou a Moisés. Eu sou o eu sou. Agora Cristo se revela. Aquilo que o Pai é, ele também é. E essa foi uma das causas dos fariseus, dos sacerdotes, do Sinédrio, em Jerusalém, crucificar a Jesus, porque ele se disse igual a Deus. Eu sou. No Antigo Testamento, o eu sou significa o que era, o que é e que há de ser. Fala da eternidade. E Jesus falou, Abraão viu o meu dia. Então, você é mais velho do que Abraão? Não. Eu existo antes de Abraão. Nós vimos isso no Evangelho de Marcos. Abraão viu em Moriá o dia de Jesus Cristo. Ok? Então, João registra também os 7 eu sou. Por quê? O Evangelho de João, a gente vai ver isso aqui já agora na introdução do Evangelho segundo João. Vou projetar para vocês. No início desse nosso curso sobre o Evangelho de João, quero compartilhar com vocês alguns conceitos, está vendo? Vocábulos chaves e ensinamentos fundamentais contidos nesse livro. Iremos empreender bastante tempo nos capítulos 1 e 2, que eu fiz um resumo por enquanto para vocês. Desta forma, tendo um bom fundamento lançado, você poderá ter uma visão ampliada da riqueza das revelações que João registra neste evangelho. Nos aproximamos deste evangelho com um coração de adorador, contemplando a beleza e glória do verbo de Deus. A palavra glória no Antigo Testamento hebraico é a palavra kavod. O evangelho segundo João é o evangelho da Hesed, da graça e da graça sobre graça, e o evangelho da glória. E a glória de Jesus Cristo se manifesta nos 7 sinais, no cumprimento das festas judaicas, as festas bíblicas do Antigo Testamento, e se manifesta nas 7 revelações do eu sou, de quem ele é na sua essência, o verbo de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, Apocalipse 1, 5b e 6 mostra qual foi o objetivo de Cristo ser o Cordeiro de Deus, vir a esse mundo e nos comprar pelo seu sangue. Não foi apenas para nos levar ao céu. Se você morre hoje, você está na casa do meu Pai, há muitas moradas. Mas ele veio estabelecer-nos, comprar-nos
e nos constituir reino e sacerdotes. Então, o Evangelho segundo João é o Evangelho da contemplação. É o Evangelho da adoração em espírito e em verdade. É o Evangelho da hora. Mulher, a hora veio e já chegou. Várias vezes você vai encontrar essa expressão no Evangelho de João, dita por Jesus. Não é a minha hora, disse Jesus na boda de Caná, quando Maria conversou com ele. Mas ele falou para a mulher em Samaria, a hora veio e já chegou. Na última parte que ele falou, a hora chegou. Pai, esta é a minha hora. Então o Evangelho de João é o Evangelho da adoração em espírito e em verdade. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo para receber dádivas pela sua graça. Até agora, nada pedides ao meu Pai. Peça, ore, para que a nossa alegria, para que a minha alegria e a sua seja completa. É o Evangelho de plenitude, de glória, de graça sobre graça. Nós oramos pedindo algo. Nós o louvamos, elogiamos, exaltamos, glorificamos pelo que ele fez. Mas nós o adoramos em espírito e em verdade pelo que ele é. Não pelo que ele pode nos dar, pelo que ele fez, mas João, o discípulo amado, se reclinava no colo, prescrutava o coração de Jesus e veio revelar a essência. Nós adoramos a quem nós conhecemos, o eu sou. O verbo que estava com Deus, que era Deus, tudo criou, era a luz do mundo, a água viva, o pão que desceu do céu. E crendo, nós podemos apropriar de vida e vida em abundância quando contemplamos a glória dele. Então, o Evangelho de João é o Evangelho da adoração em espírito e em verdade. Por isso que tem os 7 eu sou, por isso que ele se revela nessas festas, concentrando-se em Páscoa e Tabernáculo. Senhor, abre o nosso espírito. As revelações que o discípulo amado registrou em seu Evangelho, do eu sou, do verbo, da realidade das sombras do Antigo Testamento, da realidade das festas fixas. Abre o meu espírito e que esse entendimento, essa revelação, possa alimentar a nossa contemplação, a nossa adoração e nos tornarmos. E através dele, a gente venha experimentar essa nova criação, esse novo casamento, esse novo pacto, essa nova aliança, aliança de sangue e de água, esse vinho novo, esse milagre novo na nossa vida e na vida da humanidade. Em João, Jesus Cristo veio salvar o que havia perdido e formar uma nova criação daqueles que são nascidos da água e do Espírito.